E a paz do Senhor, irmão Felipe, estamos aqui para sequenciar o vídeo que começamos postando ontem sobre a tática do Espírito Anticristo, tópico 9, que é o niilismo cristão ou movimento antirreligioso, e nós falamos que estaríamos falando sobre os 5 argumentos. Espero nesse vídeo que eu possa conseguir falar sobre os 5 argumentos. E se o vídeo for ficar extenso, eu estarei falando sobre alguns argumentos e amanhã nós estaremos postando um outro vídeo com a sequência. Ok? Deus abençoe. O primeiro argumento, mas antes, a gente sabe que o espírito anticristo ele ataca por todos os lados. Ele visa desestruturar toda e qualquer estrutura que revele a Cristo ou que fale sobre a mensagem do Evangelho, sobre a mensagem de Cristo. A gente vê que antes ele usou de um rei para poder exterminar todas as crianças da cidade de Belém, para com isso atingir, com essa chacina, atingir a Cristo. Então muitas vezes as táticas que ele usa são táticas que você olha assim e fala, mas isso não é uma tática do Espírito Anticristo. Isso não pode ser, porque isso vai em tal direção, não vai na direção da igreja, mas você se engana. São táticas generalistas que acabam de uma certa forma atingindo a igreja também. Ok? E como hoje em dia ele procura atingir a família, né, que é base da sociedade, é base da igreja também. Ele procura destruir as comunidades cristãs, as igrejas, como eu falei, falando contra a religião, não só do lado de fora, usando ateus e filósofos, mas também do lado de dentro das próprias igrejas, usando pastores, muitas vezes homens de renome, com homens que têm ideias que são apreciados por multidões, por muitas pessoas, e eles mesmos começam então a falar contra a religião e são ouvidos por seus rebanhos, que também reverberam, né? Eles repassam, eles repetem, né, a mesma ideia que eles falaram, né? Hoje em dia existem até os movimentos dos desigrejados, existe o movimento também das igrejas sem nome, as igrejas que não possuem títulos, né? Ok? Aqui eu estava falando do livro Por que Você Saiu da Igreja, que é um livro que fala contra a igreja, né? Eu disse que não sabia o nome do autor, espere que eu vou pegar ali o livro e vou falar o nome do autor. Esse livro aqui, ó, Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja, é uma história, né? Que o homem, uma ficção que ele compôs. Foi escrito por Rainey Jacobsen e David Coleman. Esse aqui, ó. Ok? Não sei se deu para você ver. Aqui, ó. Ok? Então vamos aos tópicos propostos aqui. Primeiro, então sequenciando o que estávamos dizendo, vamos ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 11, que diz assim: E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Aí Adão respondeu, e disse a Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vede que ninguém toma a responsabilidade para si. Eles sempre querem jogar ou direcionar
a sua própria responsabilidade para outro. Assim, acontece também hoje em dia no tocante à religião. As pessoas eles querem jogar a religião, jogar a culpa de seus próprios erros, de suas próprias escolhas na religião. Quando na verdade eles são os promotores de todos os males. Quando Jesus fala sobre a origem dos males, ele fala que a origem dos males vem do coração do homem. Ele disse que vem das cobiças, vem do que o homem deseja. Ele fala que o coração do homem procede todos os males. Procede a inveja, a cobiça, a prostituição, o adultério, a bebedice, sai tudo do coração do homem. Ele não falou, não, sai do judaísmo, ele estava ali no contexto do judaísmo, sai do judaísmo, não, ele não falou isso não. Embora ele estava falando para judeus que o perseguiam, judeus que falavam que ele não era o filho de Deus. Muitos desses judeus eram mestres da lei, eram chefes da religião judaica, né? Mas de forma nenhuma ele falou contra o judaísmo, né? Ele falou contra os chefes lá, né? E ele usou dizendo que é do coração do homem que vem todas essas coisas. Então, dos 5 argumentos, o primeiro argumento é esse: promove guerras. Promove guerras. Recentemente, o bispo de Macedo disse que a religião é invenção do diabo. Até que ponto estas pessoas estão certas em seus rancores, posições ideológicas e proselitismo contra a religião? Ou será que é a religião mesmo a causadora das guerras e conflitos, ou são os homens que dela se apossam para fazerem assim? Não há por trás deste movimento antirreligioso que ocorre fora e dentro das igrejas, objetivando enfraquecer o entusiasmo e o espírito da comunidade da igreja, gerando uma geração de jovens e pastores descompromissados com a igreja, descompromissados com o evangelho, né? Descompromissados com suas denominações, desanimados, desunidos e sem visão ministerial e espiritual, pois, como eu ia dizendo, não são só ateus que têm dito contra as religiões. Muitos são até mesmo religiosos. Concordo, porém, que de um sentimento zeloso de religião, de um zelo religioso sem entendimento, assim como Paulo fez antes de sua conversão, né? E sobre o assunto, o mesmo diz, assim, concordo, porém, que de um sentimento de zelo religioso sem entendimento, assim como Paulo fez antes de sua conversão, e sobre o assunto, o mesmo diz nas passagens de Romanos, capítulo 10, Atos 7, 54 a 60 e Atos 8, 1 a 3, 9, 1 a 18. Muitos religiosos têm movido guerras. É um sentimento de zelo pela sua religião sem o devido entendimento. Porque se tivessem um devido entendimento, talvez não fariam isso, assim, de forma cega, de forma sem entendimento. Mas são os religiosos que fazem isso, e não a religião. O que existe são homens guerreando, e não a religião. No tocante ao cristianismo, não existe passagens no Novo Testamento que mandam os cristãos perseguir e matar os infiéis. Não existe isso na Bíblia, fala, mate os infiéis. No entanto, a gente vê que isso aconteceu, né, na Idade Média, né, quando o catolicismo perseguiu a todos aqueles que iam contra o catolicismo. Mas a palavra de Deus nunca disse para os católicos fazerem isso. Não está escrito na Bíblia. Persigam eles,
né? E alguns protestantes também perseguiram. A palavra de Deus também não disse para os protestantes perseguir. Foram os protestantes que fizeram isso. É claro, existe todo um contexto que estava ali, mas nenhuma desses contextos também justifica a postura desses homens. Apenas explica o porquê aconteceu, né? Logo, não se pode dizer que um fundamentalista cristão, ou seja, alguém que fundamentado na palavra de Deus, tenha promovido a guerra. Ele pode até querer usar a Bíblia como fundamento para justificar os seus atos malignos, mas ele estará distorcendo, ou seja, ele estará corrompendo ou falando no sentido contrário ao que a palavra realmente diz, né? Quem promove a guerra são os homens que mentem aos seus semelhantes em nome de Deus, da religião, aos seus leigos, aos ouvidos dos leigos. Então, respondo agora de uma forma objetiva a declaração de que a religião é que promove a guerra. Digo, estão certos por estarem rancorosos e chateados contra as religiões, mas estão errados ao direcionarem cegamente as religiões, ao invés dos promotores, ou seja, das pessoas que lá estão promovendo esses males, que são os homens, maus, os maus religiosos e falsos, pois a religião em si é uma ferramenta da expressão humana, portanto, sendo uma ferramenta e não ser em si, ela não tem poder para fazer mal ou bem. Somente uma mente ou uma alma pode fomentar, idealizar e propagar males. A religião não é uma alma, né? Ela é usada por almas, ela é uma ferramenta de almas. Almas estas que estão cheias de males dentro de si, usam da religião bem como de qualquer outra ferramenta, como a política, como a arte, né? Para disseminar o mal que há dentro de si. Logo, não são as religiões, e sim os homens que promovem as guerras aos seus semelhantes. O que acontece é a mania de desculpas, como eu já li aqui no texto bíblico, né? Que o homem cultiva desde o jardim do Éden. Foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, foi a televisão, foi a política, foi a religião, foi a pinga, né? A malvada da pinga, né? E por aí vai, mas nunca dizem, sou eu. Outro tópico, né? Outro argumento que eles usam é a criação, que ela é criação humana. Por isso é falha, corrupta como seus criadores. A religião não é uma pessoa. Toda vez que queremos tirar a responsabilidade de nossos ombros, por consequência, damos responsabilidade a algo que não é uma pessoa. Damos personalidade, nós personalizamos como se esse algo fosse uma pessoa, né? Você quer falar, o problema foi a televisão, como se a televisão fosse uma pessoa. O problema foi as drogas, como se a droga fosse uma pessoa, né? Ela é má mesmo. As drogas fazem mal mesmo para os homens. Mas quem que usa a droga de forma incorreta é o homem. Porque aquele mesmo material que foi usado para fazer aquela droga é o mesmo material que pode ser usado para fazer um remédio. Então você vê que não é o elemento em si, mas é a pessoa que usa, né? A pessoa que faz uso dele, né? É claro que ela é uma criação humana e como sim, o sistema religioso é manipulável, ou seja, ele é manipulável pelo homem, mas a responsabilidade é nossa. E quem falha ou se corrompe somos nós mesmos, pois a religião é apenas um instrumento de nossa expressão, logo ela exprime quem nós somos como oferenda ao altar do Criador, assim como aconteceu com Caim e Abel. Ok? Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo e amanhã nós estaremos adiantando, falando sobre os outros 3 tópicos, se assim Deus permitir. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.